Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta. Nosso assunto agora é mercado de café e investimento nas lavouras. O produtor vem fazendo a lição de casa e a Spark trouxe uma pesquisa que mostrou aí que o setor movimentou um valor bastante expressivo quando a gente fala em nutrição do parque cafeiro. Mas para a gente entender melhor o que está acontecendo, o que isso significa na prática, nós convidamos aqui hoje o Davi Caxias. O Davi, ele fala então em nome da Spark Inteligência Estratégica. Davi, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Olá, Virgínia, boa tarde, muito obrigada pela oportunidade, boa tarde também a todos os ouvintes e telespectadores do Notícias Agrícolas. Davi, a Spark divulgou então esse dado bastante expressivo, né? Que o setor cafeiro movimentou aí 960 milhões de dólares na safra 2021, mas antes da gente entender o que esse número significa na prática, a gente sabe que a Spark já faz alguns levantamentos de outras culturas. Eu queria entender qual que foi a necessidade que vocês sentiram para ter isso também para o mercado de café, pode ser? Perfeito, Virgínia. A Spark ela já realiza, né, pesquisas de painel, né, junto com os produtores rurais para defensivos, né, há 6 anos, né. Para café especificamente a gente já faz defensivos há 6 anos. E na safra 19/20 nós fizemos o primeiro estudo para a soja. E depois, por uma própria necessidade da indústria, veio essa demanda para que a gente conduzisse, né, para o manejo nutricional do café. Então, esse ano, né, na safra 2021, nós conduzimos a entrevistas com esse objetivo de conseguir determinar, né, um pouquinho a respeito do manejo nutricional do café. E, Davi, essa pesquisa ela foi feita nas principais regiões do país e ela tem foco no café arábica ou só no café conilon ou engloba todo o setor cafeiro do Brasil? Perfeito, Virginia. Ela engloba todas as regiões principais, regiões produtoras de café no Brasil, né? Nós pesquisamos as duas espécies, tanto o robusta quanto o arábica, né? E abrangeu todos os principais estados produtores: Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Rondônia, Paraná e o estado de São Paulo também. E quando a gente fala em números, Davi, o valor ele é bastante expressivo, né? 966 milhões de dólares. Esse número chamou a atenção de vocês quando vocês tiveram esse resultado? Ficou dentro do que era esperado? O que isso significa para o produtor? O que esse investimento significa para o setor, Davi? É um investimento bastante robusto, né? Um número aí quase US$ 1 bilhão, né? Em termos de valor de mercado, né? Ele mostra que o produtor ele tem investido, né? Ele está realmente preocupado e cada vez mais buscando, né, novas tecnologias na cultura do café, sim. E, Davi, entre os pontos que vocês destacaram nessa pesquisa, pelo que eu entendi, isso significa que pelo menos uma aplicação durante a safra o produtor fez, é isso? O produtor atento, pelo menos um manejo nutricional, ele aplicou durante essa temporada? Exatamente. Nós temos 100% de adoção, né, em nutrição de café, o que isso significa que pelo menos uma aplicação com esse objetivo o produtor fez, independente da região. E tem algum produto que se destacou durante a pesquisa, Davi? Alguma coisa que chamou a atenção de vocês? Explica melhor para a gente quais foram os números que, de fato, chamaram a atenção da Spark. Isso, o segmento de NPK continua sendo, né, o segmento que mais representa em termos de valor. 92% desse mercado, ele roda com produtos NPK, seja ele para adubação de solo, oferta e irrigação. Nós temos ainda mais 6% que corresponde aos fertilizantes foliares e 2% de condicionadores de solo também. Então, mais ou menos dessa forma como está segmentado o mercado. E em relação às regiões, né, Davi? Eu vi que vocês destacaram bastante ali a condição do Cerrado Mineiro, fazendo a comparação, inclusive, com a Zona da Mata. Eu queria entender melhor isso. Isso significa que o produtor de Cerrado, ele faz mais aplicação, ele tem investido mais. Como é que a gente traduz isso para o mercado? O que a gente pode notar, Virgínia, de forma geral, que os produtores de café do Cerrado Mineiro, quando a gente compara, por exemplo, com os produtores da Zona da Mata Mineira, eles estão investindo mais. Então, nós temos uma diferença aí de 26% comparando uma região com a outra em termos médios de investimento. Não significa que o produtor, por exemplo, na Zona da Mata, não tenha nenhum produtor que invista aos mesmos níveis, por exemplo, do produtor do Cerrado. Mas quando nós olhamos uma média geral do mercado,
o estudo mostrou para nós que existe essa tendência da região da Zona da Mata, o Vale do Rio Doce, há uma tendência do produtor em investir um pouco menos em relação aos produtores do Cerrado Mineiro. Isso pode significar de alguma forma que o produtor dessa região do Cerrado está mais capitalizado, Davi? O que a gente pode notar, até que o estudo mostra, Virgínia, é que os produtores se a gente compara o perfil latifundiário dos produtores do Cerrado, são produtores com áreas maiores, né? Então há uma concentração das áreas maiores na região do Cerrado, em detrimento da Zona da Mata, por exemplo, onde nós temos um módulo agrícola menor, de forma geral. E quando a gente... Mas isso não é... Pode concluir, Davi, desculpa. Mas isso não significa que seja apenas o único fator, tá? Mas existe uma correlação, sim, com relação ao perfil latifundiário. E, Davi, quando a gente fala em produção de café, claro, de café arábica, sobretudo, a gente não pode deixar de citar o sul de Minas Gerais, principal região produtora. Eu queria saber como é que ficou a participação do produtor de Minas nessa pesquisa. Chamou a atenção? Tem algum ponto que a gente precisa observar mais de perto? O que você acha? De forma geral, os produtores, a pesquisa sim, né? Primeiro, respondendo a sua pergunta, ela abrange sim os produtores do sul de Minas Gerais, né? É uma região extremamente importante para a produção cafeira no Brasil, e os níveis de investimento são muito similares aos produtores do Cerrado Mineiro também. O café de alta tecnologia, né? Investem bastante na média aí para a região também. E na Alta Mogiana, Davi, como é que ficou? Como é que o produtor apareceu quando a gente fala ali na região de Franca? A pesquisa também abrange, né? São níveis bastante semelhantes também. E para o Conilon, Davi, tem alguma coisa que você acha que a gente possa destacar? Algum número, algum dado, alguma coisa que chamou a atenção da Spark? Sim, de forma geral, os produtores de café Conilon, que estão mais localizados ali no Espírito Santo, né, ao sul da Bahia e Rondônia, de forma geral, o investimento é menor em relação aos produtores de arábica. Então, isso também a gente conseguiu constatar com a pesquisa, que existe realmente uma diferença, né, em níveis de investimento entre os produtores que produzem arábica e os produtores que produzem robusta. E, Davi, para a gente finalizar, quando você avalia a pesquisa como um todo, né? Quais são as conclusões que a Spark chega, que ela tem, né? E o que a gente precisa prestar atenção daqui para frente? O que deve ser tendência, se a gente consegue tentar entender o que acontece? A gente está num momento muito importante quando a gente fala de compra de insumo, seja ele para a finalidade que for, né, Davi? O produtor está prestando muita atenção nisso. Como é que a gente resume tudo isso para o produtor e qual que é o recado final da Spark? Bom, Virginia, é importante citar, né? Essa é a primeira rodada, né, da pesquisa que a Spark realiza. Nós ainda não temos, então, uma informação de tendência, né? Porque nós ainda não temos uma série histórica para base de comparação, embora a Spark ela planeja, sim, conduzir novas rodadas do painel de nutrição nos próximos anos. Mas, assim, de bate-pronto que a gente pode dizer, até avaliando, se a gente olha, por exemplo, o segmento de fertilizantes foliares, nós temos uma adoção de 66%, ou seja, da fatia da área cultivada, 66% o produtor aplica um fertilizante foliar. Diferente, por exemplo, do NPK, que é 99%. Então, comparando essas duas porcentagens, a gente consegue ver um potencial de expansão bem expressivo ainda dentro do segmento de fertilizantes foliares. Então, assim, até na minha visão particular, acredito que o produtor deverá continuar investindo, sim, em manejo nutricional nos próximos anos. Davi, eu agradeço sua disponibilidade, já deixo o convite aberto para vocês voltarem mais vezes, deixo o espaço aberto, se você quiser deixar mais alguma mensagem para o produtor que está nos assistindo, o espaço é seu. Muito obrigado, Virgínia, nós da Spark agradecemos, em nome da Spark agradeço a oportunidade, permanecemos à disposição sempre que for possível, né, nós estamos aqui para atendê-los. Até a próxima, um abraço. Até a próxima, até mais. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Davi Caxias, que falou com a gente em nome da Spark Inteligência Estratégica, trazendo para a gente aí que o produtor de café tem investido bastante quando a gente fala em nutrição, tem usado aí as tecnologias disponíveis no mercado. De acordo com essa pesquisa da Spark, realizada pela primeira vez na temporada 2020-21, o produtor movimentou aí
966 milhões de dólares no setor. Então, tudo isso é um número que chama bastante atenção, e a Spark trouxe que o que chamou mais atenção é a participação do produtor do Cerrado Mineiro, que, quando comparado com a Zona da Mata, investe aí 26% a mais em tecnologia. Esse é o primeiro ano de pesquisa realizada para o setor cafeiro, nesse segmento de nutrição, e o Davi deixou aqui para a gente que a Spark vai continuar acompanhando para a gente entender melhor a tendência desse mercado, que a gente sabe que está em foco nesse momento, o produtor enfrentando bastante dificuldade para conseguir esse tipo de material, e a gente vai continuar acompanhando de perto aqui no Notícias Agrícolas. Eu agradeço a companhia, mas não sai daí que a nossa programação continue, já já a gente está de volta. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.